todo esse impulso principalmente de eficiência dentro da indústria financeira veio por altos custos, né? Então, a gente tinha alguns sistemas rígidos, funcionais mais rígidos, quando a gente fala de boleto, que tinha uma compensação D mais um, quando a gente fala de TED, que tinham custos altíssimos, muito maior que R$ 1, eu estou falando há uns bons anos atrás. A gente ainda trabalhava com DOC, o cheque era uma forma de pagamento ainda popularizada. Wagner Martin, VP da Veritran, mentor do Lift Lab da Fenasbac e tá por dentro de todas as tendências de inovação financeira no Brasil. Então, quando a gente sempre volta naquele nosso exemplo simplista do Drex que soluciona a compra e a venda do carro, aquilo é algo palpável, factível e simples, mas o Drex não está aí para só solucionar isso. O Drex tem que solucionar grandes problemas, por exemplo, grandes contratos de importação, exportação e logística. O Drex tem que fazer automatização de serviços financeiros de derivativos e outras coisas bem mais complexas. Leasing pode se utilizar do próprio Drex e várias coisas. Ei, pessoal, antes de começar o podcast, eu tô passando aqui para você lembrar de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Future of Money, nosso podcast semanal aqui na Exame, patrocinado pela Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Eu sou a Mariana Maria, repórter do Future of Money, e o meu convidado de hoje é o Wagner Martin, vice-presidente de Relações Institucionais na Veritran do Brasil. Olá Mariana, é um prazer estar aqui, obrigado pela oportunidade para a gente conversar um pouco sobre o futuro do dinheiro, das relações financeiras e do sistema bancário, como a gente vem vendo. Ótimo, realmente assim, você é um dos primeiros convidados nossos aqui em 2025, então a gente está em janeiro, a gente tem aí um ano inteiro ainda para falar e muito assunto também, né? Mas antes da gente aprofundar, eu queria que você contasse também para quem está ouvindo um pouco da sua história, o que vocês fazem na Veritran, então conta pra gente um pouco mais. Claro. A Veritran é uma empresa global de tecnologia para a indústria financeira. A gente tem mais de 50 bancos como clientes, a gente tem mais de 50 milhões de usuários ativos. É uma plataforma com mais de 50 bilhões de transações anuais. A gente domina todo o mercado da América Latina, atua nos Estados Unidos, Europa. A gente tem dados interessantíssimos, como já onboardamos mais 20 milhões de latino-americanos sem nenhum falso positivo. A gente tem os principais bancos do México, da Argentina, de toda a América Latina. E a gente provém soluções de canais digitais, principalmente banking pessoa jurídica, banking pessoa física, digital wallet, digital onboarding, cybersecurity, toda a interação com o cliente, tudo que envolve tanto UX, front e canal digital, tanto web e mobile, a gente desenvolve. E por trabalhar em cima de uma plataforma low code e mais de 50 bancos como instituição, a gente acaba sendo um grande repositório de melhores práticas de segurança e de UX do mercado, né? Contando um pouco sobre mim aí, eu venho diretamente trabalhando desde o Open Finance dentro da indústria financeira, isso em 2020, quando a gente trouxe a Veritran para o Brasil, e ela veio junto com o movimento de Open Finance, com o movimento de Pix, que são os pagamentos instantâneos, e tudo que a gente sabia que ia ocorrer, né? Previamente a isso, eu trabalhei muitos anos no maior e-commerce de viagens da América Latina, eu que inclusive trouxe toda a operação Nowhere para o Brasil, e lá a gente já começou a trabalhar com o que era arranjos de pagamento. Então, a gente, como tinha que cobrar de vários clientes, repassar para os fornecedores para poder fazer esse trabalho, a gente, na verdade, criou o que lá no princípio, os clearances e as câmeras de compensação, né, para diminuir custo com TED, transferências, boletos e tudo mais. Então, eu te diria que eu venho surfando aí nesse mundo financeiro já há quase uns 15 anos. Ah, legal. É muito interessante saber da sua história, até você contando um pouco mais de tudo isso que vocês fizeram, me deu esse pensamento que a gente vai falar muito, lógico, de inovação em finanças, futuros pagamentos, é um assunto que a gente adora aqui no Future of Money, e me deu ali um pensamento assim, será que toda essa inovação, a gente fala muito de tecnologia e tudo mais, mas o propósito disso não era resolver um monte de problema? Porque você estava falando aqui um monte de problema que vocês tinham para, por exemplo, liquidar pagamento e tudo mais. Então, me conta um pouco mais sobre como que a tecnologia veio para
na verdade, ser um facilitador, né, para esse monte de problema que você, que tem mais experiência do que eu, com certeza deve saber melhor. Verdade. Todo esse impulso principalmente de eficiência dentro da indústria financeira, veio por altos custos, né? Então, a gente tinha alguns sistemas rígidos, funcionais, mais rígidos, quando a gente fala de boleto, que tinha uma compensação D mais um, quando a gente fala de TED, que tinham custos altíssimos, muito maior que R$ 1, eu estou falando há uns bons anos atrás, a gente ainda trabalhava com DOC, o cheque era uma forma de pagamento ainda popularizada. Para você ter uma ideia, em alguns momentos, quando eu comecei, na época, no turismo online, se enviava, se pagava com cheque enviado por correio, sabe? Cheque, como se fosse um cheque ao portador, se enviava pelo correio. Então, isso, obviamente, no Brasil pouco funcionou e logo o próprio sistema procurava uma forma rápida e simples. Como a gente sempre teve a mecânica da venda parcelada por cartão no Brasil, que é bem diferente de América Latina, isso te traz uma facilidade de venda, mas te traz um mecanismo não só caro por pagar taxas de administração e tudo mais, mas caros por conciliar, porque muitos às vezes acabam fazendo antecipação desses recursos e junto com isso vem o outro lado de pagar boleto. Boleto, muitas vezes, quando você recebe uma trava e ele é protestável e uma empresa não tem como ter risco, por exemplo, de você ter um bloqueio por protestos de não pagamento, não por má fé, e sim por descontrole administrativo ou dificuldade de poder cumprir. Então, acho que por dizer assim, essa miríade de meios de cobrança, pagamentos, parcelas e tudo mais, fez o ambiente tentar criar soluções mais simples. E o Banco Central começou lá pelos idos de 2013 com a criação dos arranjos de pagamento. E foi assim que muito ecossistema de serviços começou a olhar e falar, olha, eu posso otimizar a cadeia de recepção e saída de recursos de uma forma mais inteligente. Acho que aí começou a germinar o mundo fintechs. É legal você citar um pouco do Banco Central, e até porque você contou, né, que trouxe a Veritran para o Brasil a partir de 2020, que acho que foi um ano que teve ali uma virada de chave quando a gente pensa principalmente em Brasil, né? Acho que no mundo todo também muito impulsionado pela pandemia, mas no Brasil principalmente porque a gente teve o lançamento do Pix, que deu ali início a toda uma revolução financeira no país. Então, achei interessante também você contar que começou a se envolver mais aprofundadamente na Veritran nesse ano. Então, eu queria que você me contasse um pouco mais da sua experiência, o que você viu na prática ali de 2020 para cá, que a gente passou ali por uma revolução muito grande, né? Mas como é que foi aos seus olhos? É bem interessante a pergunta e hoje, olhando para trás, a gente vê que teve vários fatores que foram multiplicadores em progressão geométrica aí para aceleração e adoção de várias coisas no mercado, né? Então, obviamente, a pandemia foi um grande acelerador para a digitalização. As pessoas tiveram que começar a baixar o Caixa Tem para poder receber o benefício. As pessoas foram aos seus bancos de forma digital, começaram a ter que pagar suas contas e ter uma interação com os canais digitais. Isso realmente foi um grande fator. Mas o Brasil impulsionou mais ainda e deu muito mais aí elasticidade a isso com o Pix. Sem dúvida, o Pix é o responsável, junto com a pandemia, pela aceleração digital, porque se veio a primeira onda da pandemia pela questão de não poder se locomover, de não poder se encontrar com alguém para cobrar, para receber ou ir ao banco, as pessoas realmente começaram a adotar, fazer os onboardings digitais e ter seu aplicativo. Então, você realmente viu várias pessoas na faixa etária, inclusive, que não eram grandes adopters da tecnologia, tiveram que se converter por uma questão de necessidade. E logo depois, na sequência, também veio o Pix. E aí foi avassalador, porque se a pessoa ainda não tinha, por algum motivo na pandemia, o Pix obviamente fez isso, porque o Pix é acesso a dinheiro sem nenhum custo. Por que eu digo isso? Porque um saque, depende de onde você saca, tinha custo, um DOC, um TED tem custos, e o Pix acabou com isso e fez a trazabilidade de dinheiro ser instantânea e exatamente sem nenhum custo. Isso foi muito importante. E depois do Pix, a gente teve ainda o Open Finance e o Drex, né? A gente fala muito do Drex aqui no Future of Money, é um assunto de grande interesse do nosso público, principalmente porque vai ser ali
uma nova virada de chave também, né? Porque o Pix trouxe ali as transações instantâneas e gratuitas, mas o Drex vai trazer ali uma moeda digital, né? Então, qual que é a sua opinião sobre isso? O Drex ele faz parte de um dos pilares de tudo que é o Open Finance, né? Então, primeiro, a Lei Geral de Proteção de Dados é um grande pilar. Depois, a gente acredita o Open Finance e as standardizações das APIs, obviamente, é outro grande pilar. Depois, vem toda a questão do Pix, que é a interoperabilidade que se dá a isso. E, obviamente, o Drex, que vai ser aí um outro grande pilar, porque ele vai trazer justamente a programação automática das interações financeiras. Então, a gente pode ir, óbvio, para exemplos simplistas, que a audiência daqui é super qualificada, então não preciso explicar muito, mas o que vai ser comprar e vender um carro com um contrato inteligente de Drex, onde você vai ter uma conta depósito que vai reter esse valor até que exista o aceite em cartório, por exemplo, ou com um calção de aluguel. Então, a gente já tem a mobilidade que é o Pix. A gente já tem regulado como compartilhar os dados. E agora, com contratos inteligentes, vai se tornar cada vez mais invisível e automatizado os serviços financeiros. E a gente está falando aqui de uma série de inovações propostas principalmente pelo Banco Central, que vão trazer facilidade aqui, né, para as nossas transações financeiras do dia a dia, né? O Pix já fez muito isso, mas a gente tem aqui uma polêmica também, né? Por conta de, acho que muito também do que trouxe essa adoção explosiva do Pix foi também o fato dele ser gratuito, dele ser instantâneo, ele trouxe ali muitas vantagens que eram tangíveis para o público brasileiro. E aí agora a gente está tendo a polêmica do Pix, vai ser taxado ou não vai ser taxado pela Receita Federal, já tem comércios querendo dizer, então a gente não vai aceitar mais o Pix. Você acha que isso pode também atrasar ali um pouco a adoção de uma inovação financeira? Isso nem falando só do Pix, mas também desse conjunto todo proposto pelo Banco Central. Olha, na verdade, tudo o que tiver a necessidade e gerar demanda para ser utilizado, o que eu quero dizer com isso? Sobre taxar Pix, isso todos já sabem, é bem difundido que isso é uma fake news que passou por aí. Na verdade, as transações acima de R$ 5.000 vão passar por um controle, assim como as de outros meios de pagamento já passavam. O Pix só foi se adequar à mesma forma que outras formas de pagamento se adequaram. Então, obviamente, isso é uma fake news, isso é algo passageiro. Quando as pessoas sentirem que realmente nada aconteceu, porque na prática, de verdade, nada vai acontecer. Isso não vai mudar o mercadinho que está pensando em deixar de cobrar acima ou abaixo de R$ 5.000 por Pix. Não, para ele não faz diferença nenhuma. Isso é para um outro fim, para um fim de segurança para o sistema financeiro, faz total sentido isso. Então, eu acho que, na verdade, as pessoas... Claro que, de primeiro momento, tem sempre aquela camada que pode se sentir inseguro pela fake news, mas o próprio tempo derruba isso, né? Assim como a gente, no passado, teve uma onda de que o Pix era perigoso, de que as pessoas estavam sendo assaltadas e tudo mais, e foram subindo o nível de segurança, biometria, duplo fator de autenticação, e já superamos essa fase. Então, acredito que essa também é só uma fase de esclarecimento do controle que foi imposto, que é normal e que acontece para todos os outros meios de pagamento, inclusive cheque. É legal você falar sobre isso, porque quando a gente fala de inovação, a gente fala de algo novo. Então, para o público geral também entender como isso funciona, isso passa ali por toda uma fase que também é suscetível a notícias falsas, a má interpretação de determinadas coisas. Então, para você, qual que é a importância da educação? A gente não falando só de educação financeira, mas até voltada ali para a inovação, para que a gente possa ter ali uma adoção em massa de todas essas tecnologias que a gente está falando, e que a gente ainda vai falar de muita coisa aqui que no podcast a gente aprofunda bastante. Sim, sim, eu acho importantíssimo, exatamente como você falou, não é só educação financeira, é educação tecnológica e educação para a engenharia social. Eu acho que são duas coisas que realmente, obviamente, as pessoas cada vez mais
vão entendendo as coisas. Eu te diria que o golpe do Pix, hoje em dia, de engenharia social, com ligação, com telefonema, não é tão suscetível quando ele era no começo de tudo. Isso realmente é um processo inclusivo, é um processo que a população própria tende a se compartilhar informações e se autoeducar através de tanto entre gerações se conversando, como conteúdo, por exemplo, em mídias sociais. Essa mesma mídia social que realmente pode difundir um golpe de engenharia social e iniciar um processo desse, também está cada vez mais se tornando um processo difusor de boas práticas e de relatar golpes e deixar as pessoas muito mais dentro do sistema, entendendo o que está acontecendo e menos suscetível a essas vulnerabilidades. E na sua opinião, falando em cibersegurança, quais são os perigos reais que a gente tem ao utilizar o Pix, ao utilizar a moeda digital e todas essas novidades que a gente tem por aqui? Olha, se você, por exemplo, a questão de usar um Pix demanda maior segurança do que você ter dinheiro físico no bolso. Hoje é mais complexo. Hoje, da forma que está, com duplo fator de autenticação, com limitações de Pix, de área e tudo mais, é muito mais seguro você fazer um Pix do que você estar com a cédula no bolso, tirar a carteira e pagar, né? Até porque a sua carteira, quando você retira para pagar, tem todos os seus cartões desbloqueados. E quando você puxa um celular, você só desbloqueou aquela operação que você vai concluir. Então, eu acredito que, pelo contrário, a adoção de tecnologia, a própria adoção do Open Finance e o consentimento é usado a seu favor, porque as instituições vão cada vez mais conhecendo o seu padrão de comportamento, suas geolocalizações, onde é sua casa, onde é seu trabalho, qual sua rotina, qual caixa eletrônico você porventura utiliza, por onde você circula. Então, na verdade, o compartilhamento de dados de Open Finance e mais todos esses fatores de autenticação é uma ferramenta poderosíssima e que as pessoas acabam utilizando dentro do sistema. E isso tudo que você falou, né, desse compartilhamento de dados, dos bancos souberem tudo que você está fazendo, isso pode também assustar muita gente, né? Então, como é que fica no ponto de vista da proteção desses dados, da privacidade? A proteção e a privacidade é a Lei Geral de Proteção de Dados, um dos pilares do Open Finance, e o dado pode ser usado só para o propósito que ele foi consentido. Então, e mesmo assim, dessa forma, você pode consentir a sua geolocalização para ser usada para sua segurança. Ou seja, dentro de determinadas geolocalizações você não quer que funcione. Ou, por exemplo, alguns bancos têm o botão de rua, que você aciona no aplicativo um botão que você está indo para a rua, e aí você não tem várias funções disponíveis no aplicativo daquele banco. Você pode consentir sua geolocalização, e quando ele perceber, isso é automatizado. Você nem tem o risco de ir lá e virar a chave. Esse é um exemplo, existem vários, né? Mas esses dados são usados realmente para o princípio fim dele, que você autorizou e que é vantajoso para você. E é assim que o sistema trabalha, para dar vantagem em troca do compartilhamento e consentimento. Legal. E aí agora, então, aproveitando que a gente está em janeiro, começo do ano, né? A gente tem, em 2025, acho que vai ser um ano ali que vai trazer também muita inovação, muito assunto, né, pra gente falar. Quais são as suas perspectivas, não só para esse ano, mas até pensando no futuro mais amplo, né? Porque a gente gosta de viajar aqui no podcast, debater meios de pagamento, será que a gente vai pagar com a mão, com a íris, tudo mais? A gente já está tendo até uma polêmica, porque teve um projeto ali do Sam Altman, né, do ChatGPT, que verifica a íris das pessoas e isso já está gerando uma grande preocupação. Então, já são assuntos que a gente estava acostumado a ver ali em filme de ficção científica e já está virando realidade. Eu queria saber da sua opinião, quais são as suas perspectivas, o que a gente vai ter aqui no futuro de inovação em finanças. Acho que quando a gente olha a curto prazo, a gente vai ter realmente, como comentou, os smart contracts e automatizando cada vez mais o sistema financeiro e tornando ele cada vez mais simples e autoprogramável. Acho que não tem como deixar de falar de todo o movimento das iniciações,
as iniciações de pagamento vão trazer muito mais mobilidade e checkouts com liquidação diretamente, com uma jornada única, fluida, sem precisar acionar seu banco, entrar no seu banco, né? Eu acho isso bem interessante. O movimento de migrar as maquininhas físicas para os POS mobile, ou seja, cada vez mais esses POS mobiles vão estar disponíveis, sem contar que eles vão ser multi-operador, interoperável, como o Open Finance, né? Você não vai estar preso que aquela maquininha seja do banco laranja, aquela do banco amarelo. Você vai ter toda uma interoperabilidade dentro do seu celular. Para alguns negócios isso é bem tendência. E eu acho que também, quando a gente fala de biometria e autenticação, eu vi sim o caso do Sam Altman, ele compra um equivalente de R$ 700 no Brasil, o A escaneio pessoa da íris. verifica a íris e ela recebe Em cripto. criptomoedas. Isso, o equivalente a R$ 700. Isso. Na verdade, de novo, é consentido. Provavelmente é consentido. Sim. Você dá o consentimento, você até recebeu por isso e você disponibilizou. A íris é uma informação única, como uma impressão digital. Obviamente, o que você acabou de fazer foi deixar um ponto de rastreabilidade sempre que for identificado o seu fator biométrico lá dentro. É uma questão de se você utiliza isso. Isso pode ser utilizado a seu favor no futuro várias vezes. Então, o intuito é, inclusive, diferenciar humanos de inteligências artificiais. Você acha que isso é uma tendência que a gente pode realmente precisar dessa diferenciação? Sim. Na velocidade exponencial de como as coisas estão acontecendo com a inteligência artificial, sim. Eu acho que cada vez mais os fatores de autenticação, duplo, triplo e tokenização vai ser necessário para poder diferenciar. Até porque cada vez mais as inteligências artificiais vão ter a capacidade de enxertar dados. Que, ou seja, não necessariamente é que aquela foto foi capturada através de uma câmera. Ela pode ser enxertada lá dentro e ter dado como origem o device da câmera. Então, sim, cada vez mais vai haver fatores de autenticação para ter certeza que uma inteligência artificial não copia. E óbvio que íris, como outras coisas únicas no corpo humano, são grandes formas de se combater isso. Legal. E falando de futuro também, a gente não pode deixar de falar do Drex, porque é um projeto que ainda não foi lançado também para o grande público. Então, tá ali justamente no futuro. Então, qual que é a sua opinião sobre o Drex e sobre o que está rolando lá de testes do Banco Central, com vários bancos, instituições financeiras, empresas de tecnologia, startups? Tem muita gente interessada em testar o Drex e eles estão lá, né, nesse trabalho árduo já faz um tempo. Então, qual a sua opinião sobre o que está rolando e perspectivas do que pode acontecer também quando for lançado? Interessante, porque o Drex está na segunda fase do piloto, tem várias instituições importantes, as principais instituições financeiras do Brasil estão lá envolvidas, não é só bancos, tem muita coisa relacionada a custodiante, a operações complexas e estruturadas do mercado de derivativos, por exemplo, do mercado financeiro. Então, quando a gente sempre volta naquele nosso exemplo simplista do Drex, que soluciona a compra e a venda do carro, aquilo é algo palpável, factível e simples, mas o Drex não está aí para só solucionar isso. O Drex tem que solucionar grandes problemas, por exemplo, grandes contratos de importação, exportação e logística. O Drex tem que fazer automatização de serviços financeiros de derivativos e outras coisas bem mais complexas. Leasing pode se utilizar do próprio Drex e várias coisas. Então, esse é o grande desafio, né? É uma plataforma que ela tem que ser segura, ela tem que ser eficiente, totalmente acurada e ela tem que, desde fazer uma operação simples até as operações mais complexas de alto risco monetário, onde a integralidade dos valores tem que estar sempre em dia. E ele tem que processar tudo da mesma forma isonômica e na mesma segurança. Então, esse é um grande desafio. O Drex vem para atender isso e para mim, em pouco tempo, o Drex vai começar a atender essas demandas. E eu acho que o Drex é um dos fatores que desbloqueia a velocidade, a qualidade e a interoperabilidade dos serviços financeiros. Um banco
pós-Drex, nunca mais vai vender serviço financeiro da mesma forma e você nunca mais vai numa loja de serviço ou vai comprar um serviço da mesma forma pós-Drex. Legal, eu ia justamente te perguntar isso, né, se o Drex poderia desencadear ali, a completude, né, da digitalização financeira no Brasil, você já respondeu, mas agora eu quero saber como e se você acha que isso também tem ligação com toda essa tendência de tokenização que a gente fala muito aqui, né, sobre mercado financeiro ser tokenizado, né, os produtos financeiros virarem tokens, imóveis virarem tokens. Você acha que isso se conversa com o Drex? Sim, se conversa. Tanto cripto, da mesma forma que conversei que o Open Finance e o Pix conversam com o Drex e são complementares, o cripto é complementar e os tokens não fungíveis também são completamente complementares, porque através do momento que você pode representar aquela obra de arte ou aquele imóvel ou o que for por um token, você já colocou o mundo digital, ou seja, ele já consegue processar dentro de um smart contract tudo que é necessário, utilizando todas as programações e todas as funcionalidades da plataforma. Então, sim, eu tenho certeza que o Drex é um grande impulsionador e dentro dele, com certeza, ele pode, por exemplo, fazer um contrato relacionado a uma obra de arte, um contrato relacionado a um imóvel, né? Num futuro, você poderia, hipoteticamente aqui, o imóvel não ter uma escritura, e sim um tokenizado, e através dele você pode vender ele financiado com assinatura digital do gov.br, onde você dá 3 cliques e todo esse contrato funciona automaticamente. E esse imóvel nem precisa ser um token só, né, ele pode ser dividido em vários E tokens você também. vender ele proporcional para mais de um dono, compartilhado. Totalmente possível. Inclusive, o Drex vai vir dar uma musculatura muito forte também no que vai ser crédito e investimento, né? Então, com toda essa interoperabilidade automatizada, vai ter momentos onde, não sei, você vai fazer algumas capturas de pagamentos mensais que estão programados. Quando o Drex chega na sua conta, você não tem o saldo. Isso pode disparar, por exemplo, um contrato automático de microcrédito com o banco para você poder arcar algo que você está sem saldo. Ou ao contrário, né? Você ter excedente monetário dentro de uma conta e ele, através de aprovações com a sua corretora, pré-aprovações, aplicar automaticamente e gerir esse excedente das suas contas. E a gente está falando de um impacto aqui que vai pegar todos os setores, né, da economia, basicamente. Mas qual você acha que talvez seria o mais beneficiado por todo esse movimento de digitalização financeira? Eu acredito que tanto o setor financeiro, serviços e o varejo, o comércio, os três juntos, Por quê? inclusive porque, de certa forma, eles acabam virando uma coisa só. Porque quando você vai comprar algo ou contratar algo, você precisa de recurso monetário. Então, hoje, desassociou-se o recurso monetário ao que você vai fazer. Então, o que eu quero te dizer? Eh, a gente vai ter um momento onde você não precisa ir num banco pedir um recurso emprestado para depois ir pagar uma viagem. Você simplesmente pode escolher a viagem e ela se autodisparar os seus pagamentos e o seu cronograma de liquidação sozinho. Então, e isso acontece também com uma compra de um carro, uma viagem, ou seja, tudo que for serviços, comércio e a própria indústria financeira, aí eu falo seguros, investimento, consórcios e tudo mais, vão potencializar com o Drex. Inclusive, a gente entende que, de certa forma, eles estão fundindo entre ecossistemas. Legal, mas aí também, de novo, volta um pouco no ponto de segurança, porque a gente está falando aqui de muitas evoluções, mas a gente também tem que pensar que hackers, pessoas interessadas, principalmente quando a gente fala em finanças, né? Porque a gente está trazendo uma evolução para um lado que vai mexer no bolso das pessoas. E os hackers, a gente já sabe que eles também estão se atualizando sobre isso. Acho que até um dos desafios, por exemplo, da criação do Drex. Então, como é que a gente pode trazer toda essa inovação, mas ainda assim garantir a segurança? Sim.
cada vez mais colocando camadas e capas de proteção. Então, se antes você se protegia tendo um e-mail de recuperação de senha e um celular, hoje você tem um e-mail de recuperação, o celular, a biometria facial do celular, a sua geolocalização, o device dele, o token semente que você já tem dentro daquele celular ou daquele notebook ou daquele device que você está interoperando. Além do mais, os comportamentos em tempo real que cada vez mais as instituições têm acesso porque você mesmo consentiu. Tudo sem imaginar um mundo Big Brother. Tudo, obviamente, dentro de um controle comportamental ao seu favor. Então, quando você fala de uma abertura muito grande de várias operações digitais, de muita coisa relacionada à tecnologia dentro de devices e tudo mais, cada vez mais as camadas de biometria e de tokenização e de dados comportamentais vão sendo usados e isso vai te dar segurança. Não é à toa que tem o projeto da Iris, não é à toa que a biometria facial cada vez mais cresce, não é à toa que tem também já na China a leitura das suas veias e sem encostar já, eles já estão fazendo, porque elas também são únicas. Então, cada vez mais isso tudo vai se somando e sendo mais uma tranca dentro da porta que tem várias trancas. E a gente está falando de vários benefícios que a população geral vai ter, né, por conta da própria implementação desses projetos todos. Mas, e se, por exemplo, nós temos pessoas que estão ouvindo que querem se envolver nisso antes, querem aproveitar para surfar essa onda, também querem trabalhar, estudar um pouco melhor a tecnologia e estar envolvidos nisso, assim como você. Então, como que essas pessoas podem fazer isso? Isso é muito legal, tem bastante lugar para pesquisar. Acho que, por exemplo, o próprio site do Banco Central, dentro da aba de estabilidade financeira, lá você estuda tudo sobre Pix, Open Finance, tem conteúdo Drex, tem os pilotos do Drex, você tem também o próprio site do Open Finance Brasil, você tem as mídias especializadas, essa é um grande exemplo, acompanhando aqui, Sim, né? eu já ia aproveitar para falar, mas que bom que você falou também. A gente tem os nossos conteúdos no site e nas redes sociais da Exame. Exatamente. Então, conteúdo é bem farto para quem quer buscar e entender. Legal. E voltando um pouco nesse assunto de digitalização financeira, que achei que a gente também precisa aprofundar um pouco mais quando a gente fala de criptomoedas. A gente fala muito de criptomoedas aqui no Future of Money e eu queria saber de você porque a gente tá traçando ali também um mapa em que tudo vai se conectar. Então, Pix, Drex, tokenização. Nesse sentido, você acha que também pode impulsionar um pouco o mercado de criptomoedas, que no começo foi uma coisa ali que ficou um pouco mais... é pirâmide, é muito especulativo, não quero investir nisso. Agora a gente já tem grandes empresas se envolvendo com isso. Será que também pode trazer ali uma evolução para esse mercado que já está crescendo muito? Claro, tanto vai trazer, eu te diria assim, até para a gente entender, e tanto o próprio Drex e todo esse ambiente vai trazer a facilidade de comprar desde ouro, barras de ouro, até criptomoedas. Então, os criptos são ativos de investimento, eles são voláteis, bem diferente das moedas correntes, na verdade, eu acho que todo esse ambiente destrava o acesso para ele ser usado como fonte de investimento. Isso, inclusive, que é o que a gente aqui permeou bastante, mas não falou, no final das contas, o grande beneficiário de tudo isso são as pessoas, porque elas têm cada vez mais um sistema financeiro aberto, mais competitivo, mais barato e mais acessível, né? Então, hoje em dia, qualquer cidadão tem e consegue comprar criptos de forma simples, fácil, com super instituições sérias, e sem nenhum tipo de problema. E como você mesmo falou, a tesouraria de grandes empresas estão utilizando dentro da sua carteira de investimento e a pessoa física normal, cada vez mais com essas facilidades, consegue ter acesso ao cripto. Mas você acha que hoje em dia a gente já tem uma facilidade suficiente para que todas as pessoas consigam se atualizar? Porque a gente está falando de assuntos aqui que, por mais que vão fazer parte do nosso dia a dia, eles podem ainda ser complexos, né? Porque a gente fala muito de tecnologia, criptomoedas, tokenização, Drex. Para quem está ouvindo, pode soar um pouco difícil. Como é que eu vou me
acompanhar tudo isso, né? Então, você acha que hoje em dia a gente já tem uma usabilidade que está acompanhando isso ou ainda precisa melhorar? Na verdade, estamos no segundo piloto do Drex, tá sendo feito várias provas e casos de uso, e com o tempo o que eu acho que vai acontecer é que daí vão surgir serviços. E aí, de novo, a necessidade das pessoas, oferta das instituições financeiras. Então, muitas vezes, você vai fazer uma operação, você não necessariamente sabe, mas ali dentro tem um smart contract e o Drex. Ou você vai fazer um investimento em um fundo de investimento que já tem parte dele em cripto. Ou mesmo você vai poder acessar cripto de uma forma muito fácil, com uma operação muito rápida, onde em qualquer momento você liquida ele de forma rápida em reais digitais e pode fazer uma operação de pagamento, ou um Pix, por exemplo. Então, essas ferramentas vão dar muito mais acesso, e aí, quando vier a oferta dos bancos em serviços e direcionado para cada público-alvo, vão vir com uma oferta, obviamente, embutida dentro de um serviço financeiro, onde você nem vai perceber que lá atrás tem um Drex, Smart Contract, ou que pode ter uma parte daquilo que está em cripto. Legal, e agora eu tenho 2 dúvidas em uma. Você acha que isso pode, aumentar o nível de bancarizados e também combater um pouco também, porque aqui no Brasil a gente tem ali, uma porcentagem absurda de pessoas, apostando, né. Então e isso tá, por mais que determinadas plataformas seja legalizado, tá virando ali uma questão. Você acha que o avanço de produtos financeiros reais, que representam investimentos, pode também, combater um pouco esse avanço ali das apostas? Sim. Por exemplo, quando você começa a ter um personal finance management, uma ferramenta de gerenciamento das finanças das pessoas, cada vez mais atuante e gamificada, você também pode dar estímulo a elas para que elas ponham esse recurso em outras coisas. Acho que uma coisa que precisa ainda caminhar mais, ela vem caminhando, mas precisa acelerar, é a gamificação. Porque justamente é você jogar o estímulo para que a pessoa invista o recurso, para que ela aplique, ou se você quer arriscar e ser alguém mais arrojado, por exemplo, cripto é bem menos é bem mais seguro do que se apostar numa bet. Então, você pode, por exemplo, oferecer isso a alguém mais arrojado, que quer apostar e que é uma boa aposta, óbvio, e que se perder não é algo perdeu tudo, né, entendeu? Ou seja, é uma questão de posição só. Então, eu acho que tudo isso, junto com o avanço dos PFMs, a inteligência artificial trabalhando ao seu favor e fazendo essa gestão do seu recurso, tanto para te tirar de um endividamento ou para te oferecer uma dívida melhor e também investir, obviamente acaba canalizando o recurso para coisas mais relevantes. E também vai aumentar o número de bancarizados? Acho que sim, acho que o número de bancarizado ele vai aumentar. É óbvio que cada vez mais você tem smartphones mais acessíveis. eh, Existe sempre essa questão do smartphone, mas você consegue ter um smartphone acessível hoje em dia para que qualquer um, dentro de qualquer faixa, a não ser que seja uma grande faixa de vulnerabilidade social, consiga acessar e ter sua conta digital, que pode ser uma conta depósito, que é uma conta pré-paga. Então, e esse trabalho o Pix já fez. Muita gente abriu uma conta digital, que era uma conta depósito, onde já tinha o local para receber seus Pix e fazer seus Pix, e acelerou muito, né, a inclusão digital. Mas eu acho que aí, dentre esses, entre 20 e 15 milhões de não bancarizados, parte disso eu acho que ainda vai ter uma grande subida de bancarização, e aí o que fica é uma vulnerabilização social. Eu achei interessante o que você disse. Você acha que os smartphones são ali uma ferramenta essencial ali também nesse processo de bancarização? Porque facilita a pessoa a criar, por exemplo, uma conta digital e não ter que ir, numa agência bancária, por exemplo? Eu queria que você desenvolvesse um pouco mais. Sim, perfeito.
Porque hoje em dia, quando você consegue fazer um onboarding digital com os documentos dele, com a biometria facial, com o Face Match, fixando um device, um número de telefone, uma caixa de e-mail, você tem mecanismo suficiente para abrir uma conta rápido, fácil, acesso seguro e ainda, geralmente, algumas chegam até a dar um crédito inicial quando você faz essa abertura de conta como estímulo. Então, o caminho do smartphone é um caminho fundamental para escoar a bancarização. Porque você levar as pessoas, ainda mais no Brasil, na magnitude que é, e tantos Brasils dentro do Brasil, o smartphone certamente é o caminho mais curto. Legal. Bom, acho que agora a gente está chegando um pouco no final e a gente tem o nosso Momento Mint, que é a pergunta da nossa patrocinadora, Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. E eu queria saber de você, se você acha que em 2025, aproveitando que a gente está em janeiro, em 2025 a gente vai ter um aumento na adoção de criptomoedas no Brasil? A gente tem público para isso? Tem público para isso, é uma curva ascendente, acho que vai continuar aumentando. Acho que algumas volatilidades monetárias da nossa moeda, do euro, do dólar. Eu não sou um economista, mas, claro, o cenário faz com que as pessoas ponham ovos diferentes na sua cesta. E o cripto está muito consolidado, hoje tem Bitcoin, Ethereum e várias outras formas. E tem um cripto crescendo bastante, a gente, inclusive, na Veritran tem demanda disso, que são as wallets gamer, que são criptos para os games, né? Então, para Pokémon, para Roblox, para Minecraft, que é um criptoativo também e que tem uma grande adoção, principalmente no público infanto-juvenil. Ah, legal. Obrigada, Wagner. Acho que o papo foi muito enriquecedor. A gente falou muito sobre muitos setores que vão estar em alta ali no futuro das finanças. Gostei muito do papo. Não sei se teve alguma coisa que eu esqueci de perguntar que você gostaria de trazer também. Não, acho que a nossa conversa foi ótima. Novamente agradecer o espaço, muito bom conversar com vocês. E eu acho que a gente deixa um panorama interessante aí para o ano nessa Concordo conversa. plenamente. E para quem também quiser acessar as nossas notícias e seguir a gente nas redes sociais, o link vai estar na descrição. E é isso. Muito obrigada, Wagner. A gente vai ficando por aqui.